Você é pobre. Sabia? Você sabe que você é pobre? E você sabe o que define, o que diferencia pobreza de riqueza? Ou de prosperidade, como você quiser falar? Você sabe o que diferencia uma coisa da outra? Então eu quero que você, agora, nesse momento, comece a ter um comportamento próspero. O que é um comportamento próspero? É você compartilhar, comentar, interagir nos conteúdos que você participa. Olha só que bacana isso. Isso é um comportamento próspero, sabiam? Então, vamos lá. O que define pobreza de riqueza? Vocês sabem o que define pobreza de riqueza? Você sabia que o que define riqueza de pobreza não é o dinheiro? Não é o dinheiro que define se você é pobre ou se você é próspero. Uau, Ed, como assim? Me explica isso. Isso não define, dinheiro não define se uma pessoa é próspera ou se ela não é. Olha só, vou contar um caso para você. Na pandemia, não, eu vou contar um outro. Teve um momento, ano passado, no inverno, eu dei uma palestra para o Senac falando sobre ser coach, né? O que é ser coach, a profissão coach, enfim. E foi uma das noites mais frias. A Thaís, minha amiga, estava muito preocupada que não fosse ter audiência, porque estava muito frio mesmo. E aí teve audiência, sim, lotou a sala, deu tudo certo, as pessoas que precisavam estar lá estavam. E aí, um amigo foi me buscar, né, pós palestra, e nós tínhamos umas doações para fazer, porque nós estávamos arrecadando para um grupo aí que eu auxilio. E nós passando na rua, tipo, muito frio, tinham dois transeuntes, moradores de rua, moradores em situação de rua, esse é o termo correto que nós devemos usar, moradores em situação de rua, esse é o termo mais adequado para se usar. E aí, pô, tá muito frio, tava chegando um pessoal com as marmitas para eles, mas eles não tinham agasalho, casacos. E nós decidimos então parar, abrir o porta-malas, a caminhonete, e pegar alguns cobertores que estavam para ir para outras famílias destinadas. E, gente, sabe o que mais me chamou a atenção? Tamanha prosperidade daquele morador em situação de rua. Vocês não fazem ideia. Ele estava passando frio e o seu cachorrinho estava enrolado na única coberta que ele tinha. E aí, quando eu cheguei com o casaco, toda produzida de palestra, tá, gente? Essa é a Idegmara, eu sou dessas, eu faço isso. Eu falei pra ele, tu cobriu o cachorro? Ele disse sim. Ele é o meu melhor amigo. Gente, que comportamento e que atitude mais próspera. Tem uma história, eu não vou saber contar ela muito bonitinha porque eu escutei, mas ela me chamou a atenção. Que na África, as crianças, elas passam muita necessidade, né? Muita necessidade de alimento. E um pesquisador chegou e falou assim, olha só, a criança, para o grupo de crianças, a criança que chegou lá, que chegar lá no topo primeiro, ela vai ganhar essa cesta de brinquedos com comida e doces e tal. E aí o pesquisador ficou observando. Todas as crianças pegaram uma na mão da outra e foram correndo juntas até a cesta de doces e brinquedos. E aí o pesquisador perguntou, por que vocês fizeram isso? Porque se só uma pessoa ganhar, todas as outras ficarão tristes. Então todas nós vamos dividir, compartilhar tudo isso que está aqui. E aí eu te pergunto, quantas vezes você para e pensa e olha para o lado, olha para o outro, dá uma olhadinha para trás e reflete sobre tudo isso. Eu tô contando de um mendigo
né? Que esse é o termo que todo mundo conhece, mas o termo adequado dentro da psicologia, das políticas públicas, é um morador em situação de rua que passa frio, tava -2 graus aquela noite. E ele cobriu um cachorro. E eu tô falando de crianças famintas na África que pegaram uma na mão das outras e disseram: todo mundo vai ganhar aqui, ninguém vai perder. E aí eu escrevi, né, porque eu escrevo a live e agora que eu fui contar, me veio essa lembrança. E aí olha só, a riqueza de verdade não é ter dinheiro. Vocês estão entendendo? Que talvez você seja muito pobre, mas tão pobre que você pode ter o maior dinheiro do mundo, mas que você não sabe o sentido da palavra. Eu me emociono com algumas coisas que eu vou lembrando, né, gente? A minha psicóloga, Valquíria Casagrande. Lembra que eu contei pra vocês na live Saúde, que não existe doença? Lembram disso? E quando eu falei, Val, o mundo precisa saber dessa técnica, as pessoas que me conhecem precisam saber sobre essa realidade, sobre isso. Sabe o que a Valquíria respondeu pra mim? Ed, por isso que tu é próspera. Por isso que você é próspera. Porque tu não tá preocupada se eu sou concorrente, se eu não sou concorrente, de te levar pra tua audiência, a tua profissional. Claro que não, gente. Eu sou próspera sim. Eu sou muito próspera. Muito. Porque é uma coisa que está dentro. E que eu quero e desejo compartilhar com vocês tudo o que eu sei. E o que pode transformar a vida de vocês. Vocês viram quanto depoimento eu postei nos meus stories de ontem pra cá, de pessoas que estão dizendo uau, e que eu nunca atendi. Algumas eu atendi, outras são mulheres em ação, outras são só amigas, mas que quando precisam, outras são indicação de paciente que vem e começa a me escutar e tal, e começa a ter a sua vida transformada a partir de uma live, de um vídeo. Isso é ser próspero. E aí, olha só, às vezes, vou falar uma coisa que diz que não pode falar, mas eu vou falar porque, né, eu não sou tão obediente assim. Às vezes eu peço pra você, compartilha com 10 pessoas. Às vezes eu peço pra você, comenta o post aqui, curte lá, e você, mesquinha, não faz. Ah, não vou fazer. Você não entende o propósito de que tá por detrás disso. E aí parece que, né, eu tenho que mendigar para que você possa reconhecer o meu trabalho. E aí eu preciso falar para você, é muita pobreza, mas tanta pobreza que ela está nos mínimos detalhes, está nos mínimos detalhes. Às vezes a pobreza ela é interior e ela é tão danosa que eu quero fazer essa pergunta para você, será que a tua vida vibra miséria? Ou vibra abundância, prosperidade, riqueza? Tem algumas personalidades que dizem que a riqueza está relacionada também ao nosso aspecto físico, a roupa que veste, como se arruma, não importa o valor monetário, mas esse cuidado do corpo. Eu acredito em partes nisso, sim, que se você está vivendo um momento muito desafiador, talvez colocar a melhor roupa, o melhor acessório, o melhor sapato, arrumar o cabelo como você consegue, passar um batom, né? Botar um rímel no olho, você vai vibrar uma energia diferente. Mas ainda é incoerente. Isso é só um movimento. Lembra que tá tudo comunica, que tá tudo interligado? Mas esse é só um movimento. Tem pessoas vibrando miséria, mas muita miséria. E sabe quando eu falo que uma pessoa vibra miséria? Ela vibra em vários aspectos da vida. Ela é miserável no relacionamento, ela é miserável na questão financeira, ela é completamente miserável no espiritual, ela é tão miserável no espiritual que quando ela diz assim, ai, por que Deus quer que isso aconteça comigo? Mas é tremenda a miséria espiritual desse ser humano, porque ela ainda assim acredita que a culpa é de Deus. Esquece da sua responsabilidade. E aí as misérias vão se repetindo, miséria cognitiva. Miséria na saúde física, no seu aspecto, porque, gente, quantas vezes eu falei pra vocês que que o ser humano, quando ele tá
intoxicado, que fede, né? Os acúmulos de coisas. Tem gente que é tão miserável, mas tão pobre, que tá com os armários abarrotados de roupa que não usa, de sapato que não serve mais, de brinquedo dos filhos, mas vai guardando. Muita miséria. Muita miséria. Porque imagina, eu não vou ajudar essa gente que não trabalha. Você quer ter dinheiro, que vai trabalhar. Pra que você tá aqui? Vocês estão entendendo o tamanho da miséria? Aí você diz assim, a minha vida é ruim, porque tudo na minha vida não acontece. Aí o cara passa na rua e pede um copo d'água, você diz assim, mas que vai trabalhar se quiser água. Não é assim? Você conhece alguém que faz isso? Diz assim, eu conheço uma amiga, uma prima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando na tua vida que tu subiu na tua casa, entrou na tua cozinha, preparou um café da manhã digno de rei e saiu na rua para entregar para alguém? Quando que na tua vida, num dia chuvoso de inverno, você pegou, subiu na tua cozinha e preparou um caldo ou um café quente para esquentar o inverno de alguém? Se você já fez isso, você está começando a ser próspero. Aqui em casa, essa é uma prática que nós temos. Porque eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é sentir fome, sentir vontade das coisas e não ter. E um morador em situação de rua passa todos os tipos de vontade possível. E se ele puder um dia ter um comportamento, uma experiência rica, eu vou dar a experiência rica. Vocês não sabem, porque eu não postei. Agora, quem é Mulher em Ação sabe que tá lá, tem algumas fotos nos Melhores Amigos. Eu recolhi, né? Enfim, acho que uns 5 ou 6 porta-malas do meu carro, umas 2 ou 3 caminhonetes, fora as minhas amigas, os lojistas, o pessoal que se comoveu para resgatar 3 meninas. 3 meninas, pai preso, mãe no mundo. A avó recebeu a guarda das meninas e as meninas estavam sem roupa, sem comida, sem recurso nenhum. E aí eu movi o mundo. E hoje eu posso contar, já faz 1 ano que isso aconteceu. Páscoa, elas tiveram ovos, chocolate. Eu e os meus filhos levamos elas no Mac, levamos na loja, compramos roupa nova. As crianças faziam muitos anos. Aí sabe o que uma das meninas falou pra mim? Tia, eu nunca vou ser rica. E aí eu entendi, meu Deus, eu preciso trabalhar muito mesmo, eu preciso prosperar muito, eu preciso ter muito dinheiro, porque quantas crianças estão crescendo num ambiente miserável, impossibilitadas de olhar para frente, impossibilitadas de prosperar. Ela disse assim, tia, eu nunca vou ter um celular. Eu disse, você vai ter um celular. Eu nunca vou ter tal coisa. E eu tenho isso registrado, tá, gente? Eu não posto para não expor a família. Graças a Deus, todas encaminhadas, com creche. Eu tive amigas dentistas que arrumaram os dentinhos delas, dinheiro para ônibus. A gente, assim, grupos do Mulheres em Ação, valor totalmente destinado para elas. Palestra que eu fiz destinado, valor para elas. Material de higiene tinha para 1 ano lá. Cesta básica, alimento, muita coisa foi recolhida. Hoje eles caminham sozinhos, eles não precisam mais de mim. Mas para levantar, eles precisaram do meu dinheiro para o aluguel, do meu dinheiro para auxiliar, das ligações. Vocês estão entendendo, gente? Eu preciso falar isso para vocês. Que às vezes você tem lá assim, ó, 3 quilos de feijão, 2 de arroz, e você tá apegado naquele arroz e naquele feijão que não vai vir outro de novo, porque você tá tão preso e tão, agarrado numa coisa que não vai fazer bem para você. Compartilhe 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, você vai ver o teu armário se multiplicar, você vai ver as coisas acontecerem e funcionarem de uma maneira fora do comum. E aí, gente, qual é o meu papel aqui? Lembra que a beleza tá dentro, o autoconhecimento tá dentro, tudo dentro da gente. E sim, se você fala, não vou dar um copo d'água, se quiser que vá trabalhar, pra que eu vou dar um sanduíche? Pra que eu vou dar bom dia pra esse cara que tá varrendo a rua?
Mas não faz mais do que obrigação dele, que ele tem que varrer. Varrer o lixo que você joga no chão? Miserável que você é. Tão miserável que você é. Porque ele não tem a obrigação, ninguém tem obrigação de coletar o lixo. Aquele é o trabalho dela, o trabalho dele. E você precisa respeitar. Hoje de manhã, gente, tava friozinho. E tinha uns rapazes, eles estão fazendo... tipo rebaixando as calçadas pra colocar aquele negócio do DV, do deficiente visual. E aí eu fiquei pensando, Deus, gratidão, porque essas pessoas estão fazendo isso. Gratidão porque o trabalho deles possibilita que a nossa cidade fique organizada e limpa. Gratidão que eles estão aqui de máscara, sofrendo, fazendo um serviço braçal, mas que vai dar qualidade de vida para o deficiente visual quando ele passar por aqui. Quando que você lembra de fazer isso na tua vida? Comportamento miserável? Quem aí está se identificando com a pobreza? Nós não falamos de R$1 até agora. De nada. De dinheiro. Ainda. Porque o dinheiro é uma consequência do que você faz no todo. Lembra do multiverso, do todo? É tudo. Eu fico tão indignada quando as pessoas dizem assim... me pedem alguma coisa, tá? Gente, quem aí me acompanha sabe que eu respondo e acolho todo mundo aqui do meu Instagram, inclusive no WhatsApp. Ontem, meia-noite, eu estava atendendo um cliente. Meia-noite. Não faz parte da sessão, gente. Não faz parte da sessão, tá? Mas o que eu quero dizer pra você? Às vezes você tá lá e você acha que o dentista, o médico, o psicólogo, o oftalmo, ele tem obrigação de te dar o que ele estudou anos, o conhecimento que ele tem de graça. Porque assim, mas é só uma dica, é só uma sugestão. Agora o meu amigo acabou de falar isso pra mim. Olha, eu não deveria te dar, né, porque esse é meu trabalho, mas como eu simpatizo contigo, eu vou, tá? Bem assim ele me respondeu, porque ele é próspero também. Mas presta atenção. Às vezes você quer tudo de graça, de mão beijada. Qual é o prazer que está em você ganhar o conhecimento, em você não fazer o teu esforço para ir lá? Isso é pobreza. Isso é miséria interna. E aí você não valoriza que o médico precisou fazer faculdade, se especializar, ele gastou maior nota, muita grana, muito dinheiro para estar onde ele está. Muito tempo, ele abriu mão de finais de semana com a família porque ele passou 24 horas de plantão. Eu sei porque eu tenho irmão médico. Saía de um plantão e entrava em outro. Estudando, fazendo um monte de coisa. E aí você quer a consulta de graça. A pessoa já faz live, já faz vídeo, já produz conteúdo, faz story e você ainda não está satisfeita. Marca uma consulta, gente, ajuda o profissional. Você já viu um médico dar um diagnóstico sem você ir lá sentar na frente dele? Mas tem gente que é ousada e pergunta. Pobreza. Outra coisa que é pobreza. Val, agora tu vai me ajudar, né? Olha só, pobreza. Você tem tio que tem supermercado, você tem amigo que tem padaria, você tem colega de trabalho que faz sanduíche para vender e você não consome nada das pessoas que você conhece. Você consome do estranho. Gente, eu teria coisas que eu deveria falar assim, né? Mas aí eu vou preservar algumas pessoas porque é da família. Mas às vezes acontece da família comprar do estranho e não comprar da pessoa da família. Porque é tão miserável, mas tão miserável e não prospera. Não prospera, tá sempre com o carro estragado, tá sempre com o negócio quebrado dentro de casa. Por quê? Porque não valoriza a família, não valoriza os amigos, tamanha pobreza. Eu sempre fui muito próspera e eu quero que você seja próspero também. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso.